Deus é bom, irmãos. Felizes de estarmos juntos em família, né? Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. O Senhor é bom. Hoje nós vamos, como eu anunciei aí na nossa reunião do dia 15, acho que foi 15 de maio, 15 de maio nós tivemos a nossa reunião aqui. Eu falei que nós íamos ter um tempo, em algum momento ia chegar que nós iríamos falar, nós iríamos ministrar sobre a graça de contribuir, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a graça da contribuição financeira, baseado em alguns capítulos do livro A Graça de Contribuir, do Dr. John Stott. Mas eu quero lembrar a vocês que quando nós falamos em contribuir, nós não estamos falando apenas em dinheiro, né? Falar em contribuição nas igrejas, hoje em dia, tornou-se um sinônimo de dinheiro, né? E eu quero dizer para vocês que nós podemos e precisamos falar de dinheiro, até porque falar de dinheiro está na Bíblia, né? Dinheiro está na Bíblia. Jesus precisou de dinheiro. Nós vamos ver que, por exemplo, Jesus lá em Mateus 17, 27, ele precisa pagar os impostos, né? E fala para Mateus, vai lá, pega o peixe, na boca daquele peixe vai ter a moedinha de starter, vai lá e paga o meu dízimo, o meu imposto e o seu. Jesus elogiou o trabalho, né, o trabalho produtivo e o investimento das pessoas. Nós vamos ver isso lá na parábola dos talentos. João Batista dá conselhos para que ninguém defraude ninguém nos seus negócios. Jesus, lá em Lucas 14, vai falar sobre a administração cuidadosa do dinheiro nos negócios. Jesus aconselha e incentiva a doação voluntária e privada a propósitos e instituições de caridades dignos, né, honestos, como nós vamos ver lá na parábola do bom samaritano. Jesus elogiou ministérios, Jesus elogiou aqueles que apoiavam ministérios, aqueles que apoiavam missões, aqueles que apoiavam o templo com seus dízimos e com as suas ofertas, e nós vemos isso lá na oferta da viúva pobre, né, as 2 moedinhas. Em muitas ocasiões, Jesus inclusive convidou pessoas a se ajuntarem a Ele, né, para atender algumas necessidades legítimas e ajudar a melhorar a condição de outras pessoas. E nós vamos ver isso lá em Atos 20, 35, quando, seguindo as palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, melhor é dar do que receber, mais bem-aventurado é dar do que receber. E temos inúmeros outros textos onde o próprio Jesus fala de dinheiro. Inclusive, nós vamos ler lá Mateus 23, 23, quando Jesus está falando do dízimo, né? Está dizendo lá para os hipócritas, para os fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã e do cominho, mas não guardam as outras coisas, estas vocês deveriam guardar, né? E aí Jesus está se referindo também ao dízimo. Mas a nossa ideia aqui, nesta manhã, não é falarmos apenas de recursos financeiros. Aliás, hoje nós vamos falar disso. Mas a semana que vem, nós vamos falar também da graça de contribuir, não apenas com dinheiro, mas com seus dons. Você já pensou, já parou para pensar que tudo que você tem, tudo que Deus te deu, tudo que Deus te capacitou, também pode e deve ser utilizado como contribuição na obra do Senhor, no reino do Senhor. Às vezes, né, e é pregado por aí, muito equivocadamente, que se você dá o dízimo, está tudo certo. Você pode ser a maior tranqueira do mundo, mas você deu o dízimo, lá levou lá 5.000 de dízimo, Deus perdoa, Deus cura, Deus restaura, Deus trata. Não é assim não. O dízimo faz parte, a oferta faz parte da manutenção da casa do Senhor, e é mandamento nós ajudarmos, nós auxiliarmos a igreja, nós ajudarmos, auxiliarmos os irmãos da igreja, mas não é só isso, não é só isso, nós também devemos contribuir com o que temos, né, com o que somos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas posses, né? Você tem um carro, poxa vida, mas esse carro é só seu. Você passa na frente de um irmão, você passa na frente da casa de uma irmã que está vindo para a igreja de ônibus, a pé, de Uber, e no seu carro tem lugar para cabe mais um, cabe mais 2. Faça, use, coloque o seu carro à disposição. E eu tenho visto isso aqui na nossa igreja.
um irmão dando carona para o outro, um irmão ajudando o Uber do outro, e assim vai. É isso, é colocar aquilo que nós temos à disposição do reino de Deus. A sua presença pode ser contribuição no reino de Deus. Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos juntos aqui em adoração, nós estamos incentivando um ao outro, nós estamos contribuindo com o nosso irmão. Poxa vida, estou junto da Renata aqui adorando ao Senhor. O Tiago veio de longe hoje para juntos estarmos aqui adorando ao Senhor. Cada um de vocês saiu, levantou cedo, teve a sua particularidade para estar aqui junto, buscando a presença do Senhor. Gente, isso é se colocar diante do Senhor, não é verdade? Colocar o que temos, a nossa profissão. Eu lembro que alguns anos atrás, a Tainã ali, ela é professora de pilates, de ginásio, de tudo que você imaginar ela é, né? Ontem eu descobri que ela está fazendo até kickbox com o filho, né? E o César, o marido dela, também é formado em professor de educação física. Eu lembro que alguns anos atrás, nós fomos numa clínica de recuperação, nós fomos fazer alguns cultos lá, um tempo de culto, nós fomos levar doações e tal, e a galera da igreja, na época nós estávamos lá na sede, a galera juntou, e aí foi grupo de louvor, as mulheres foram para fazer faxina e cozinhar, os homens, teve uns irmãos que se dispuseram a cortar cabelo, a ajudar na faxina, e eu lembro que o César e Tainã pegou a galera, tiraram eles de casa, né, para que a gente pudesse fazer a faxina, para que a gente pudesse fazer a alimentação deles lá, e levou a galera lá para o campo e fizeram uma atividade física com eles. Poxa vida, é isso. Ah, mas eu sou só professor de educação física. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Vai, sim, é o seu dom. Ah, eu sou porteiro lá no meu serviço, o que eu posso fazer com a minha profissão? Olha quanta porta nós temos aqui, nós temos lá em cima, nós temos lá embaixo, porta aqui não falta. Ah, mas eu, sei lá, eu sou carregador de bugiganga lá no meu trabalho, olha quantas coisas a Ana precisa de ajuda o tempo todo. Ontem a Ana montou coisas lá em cima no andar dos jovens, precisando carregar coisas. Gente, tudo o que temos, tudo o que somos, nós podemos colocar à disposição, nós podemos usar isso, vendo a graça do Senhor nas nossas vidas e contribuindo com o que somos, com tudo o que somos. E hoje nós vamos falar então um pouquinho da contribuição financeira. Então, vocês abriram aí já, 2 Coríntios 8, vamos ler os primeiros 7 versículos. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Eu vou ler de novo esses versículos. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, para a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Paulo aqui está falando com a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade muito próspera, era uma cidade, e aquela igreja de Corinto era uma igreja rica. A maioria dos seus irmãos eram proprietários de bens, eram famílias bem legais. Claro que haviam também os seus necessitados ali, mas havia, na sua grande maioria, a cidadão de posses. Assim como nós vemos São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande e uma cidade muito rica, a maior cidade do nosso país. O polo financeiro, né, do Brasil está aqui em São Paulo. Então a gente pode muito bem comparar a cidade de São Paulo com a cidade de Corinto naquela época.
Atos 11, 27 e 28, nós vamos ver ali que Ágabo, ele profetiza, ele diz ali, ele fala, conduzido pelo Espírito Santo, que haveria um tempo, que ali na Judéia, em Jerusalém, ali, haveria um período de muita fome, o povo ia passar muita necessidade. E lá em Atos 27, 11, 27, 28 e 29, a partir desta palavra de Ágabo, levado pelo Espírito a preparar o povo para esse período de fome, isso veio a acontecer no tempo do imperador Cláudio, né? Nós vamos ver que ali mesmo, a igreja já se levantou para doações, né? Para recursos, para ajudar a igreja da Judéia, os cristãos da Judéia que estariam a precisar de coisas. Nós vamos ver que Atos 18 mostra que, por exemplo, no período que os judeus estavam em Roma, eles foram expulsos de lá, né? E isso acabou fazendo com que os judeus, tanto os cristãos como os gentios, passassem ali por um período de grande provação. E entre ali na Judéia estava a igreja ali em Jerusalém, né? Então, nós vamos ver que os crentes em Antioquia, eles, conforme as suas posses, conforme as suas condições, eles automaticamente, tocados pelo Espírito Santo, eles enviaram socorro aos irmãos que estavam na Judéia. Nós sabemos que o ministério de Paulo era aos gentios. E Paulo, ele tinha um compromisso em seu coração de auxiliar os pobres, de auxiliar os menos favorecidos. E é interessante ver que Jesus também tinha esta preocupação com os menos favorecidos, com os mais pobres, com os rejeitados, não é isso? Jesus, ele tinha também este olhar para os que precisavam mais. E aí que nós vemos que nas viagens de Paulo, ele passa pelas cidades que ele passou, por todas elas, ele levanta recursos para que a igreja pudesse ser mantida, para que a igreja lá em Jerusalém pudesse ser assistida. Então é bom a gente começar a entender isso, porque aqui nós vamos ver que quando Paulo passa na cidade da Macedônia, ali Acaia, na Ásia, enquanto ele está falando para uma igreja próspera, para uma igreja numa cidade rica. E ele está aqui agora, o capítulo 8, ele está narrando o testemunho da igreja da Macedônia. A região da Macedônia, ali Acaia, ali na Ásia, era uma região paupérrima. Era uma região, o texto diz, o versículo 1, de extrema pobreza. Aqueles irmãos eram pobres, mas eles se colocaram, eles quiseram ajudar, eles insistiram com Paulo: eu quero participar da bênção. Olha que coisa interessante isso. Aqueles que teoricamente não tinham condições, aqueles que teoricamente não podiam exceder muito nas suas ajudas, nas suas ofertas, nos seus dízimos, mas eles insistiram com Paulo: eu quero participar da bênção. Primeira lição que nós temos aqui. Quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós dizimamos na casa do Senhor, quando nós estamos auxiliando algum irmão, ajudando alguma família necessitada, nós estamos sendo abençoados. Irmãos, a gente precisa ter esta cultura de participar da bênção. Nós podemos orar, devemos orar, né, pela igreja, pelos necessitados, mas nós podemos investir e investir mais e ajudar mais. Afinal de contas, tudo que temos é do Senhor, tudo que somos é do Senhor. Nós não vamos levar nada do que temos aqui para a glória. Então, que o Senhor despeja sobre a gente, para que nós sejamos seus mordomos, para que nós cuidemos do que Ele nos deu, é para que nós possamos investir no reino do Senhor, porque chegar lá no céu, eu não vou levar minha espinha lá para o céu. Então, o que eu posso fazer com ela aqui, enquanto eu estou aqui, cuidando desse carro que é do Senhor? Eu vou usá-lo para a glória do Senhor. A minha casa, eu não vou levá-la quando eu for para a eternidade, mas eu posso usar a minha casa para ser um ponto de pregação, eu posso usar a minha casa para ajudar outras famílias, outras pessoas, e vocês também. Temos tantas coisas que podemos fazer para ajudar, para participar da bênção. Irmãos, quando nós temos um coração liberal, quando nós temos um coração, uma atitude, e entendemos que quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, estamos
fazendo algo e sendo abençoado, nós vamos fazer muito mais. Nós podemos fazer mais. E não digo isso apenas financeiramente. Eu estou dizendo com tudo, me entendam isso. Eu estou dizendo com tudo que temos e que somos. Quando nós participamos dessas ações, nós é quem somos abençoados. Então, um outro ponto aqui. Então, a cidade da Macedônia era pobre, era uma região pobre, mas ainda assim, eles se esforçavam para participar de todas as ofertas, de todas as coisas que fosse necessário para a expansão do reino. Eu tenho aqui 10 reais aqui, eu quero investir em missões. Faça isso, porque Deus está olhando para você também. Mas eu sou pobre, eu não consigo, eu não tenho. Irmãos, já notaram que são os pobres que mais ajudam? Que são os pobres que mais se ajudam? Então nós não temos desculpas para não ofertar. Vamos lá. E aí, volto a dizer isso. Eu não estou falando apenas em dinheiro, né? Eu fico até desconfortável quando estou falando de dinheiro. Mas aqui eu estou falando do que a Bíblia está nos ensinando nesta manhã, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a graça de contribuir. A graça de contribuir, a contribuição cristã é uma expressão da graça de Deus. A gente já viu a situação dos macedônios, né? Severa tribulação e extrema pobreza. Mas olha a característica desses irmãos, desta igreja. Eles eram cheios de graça, cheios de alegria, rica generosidade e iniciativa própria. Eles entendiam o privilégio de participar. Olha que coisa interessante isso. Eu quero participar da bênção. Eu falo com alguns irmãos aqui, né? A gente está junto fazendo alguma coisa, eu falo, não, eu quero estar com você aqui, porque na hora que Deus abençoar, também eu serei alcançado. E é isso, quando nós abençoamos uns aos outros, nós somos abençoados. O Senhor está olhando para o seu coração. Paulo não inicia aqui se referindo, olha que interessante o versículo 1, né? Paulo não inicia se referindo à generosidade das igrejas, mas ele começa mostrando, ele dá foco no que? Na graça de Deus sobre a igreja da Macedônia. Ele não foca, olha como eles são bonitinhos, eles não têm nada, mas ainda assim estão colaborando, estão investindo. Não, Paulo aqui está focando na graça de Deus que estava sobre aquela igreja, que mesmo em tremenda situação de dificuldade, em lutas severas, ainda assim, queriam participar da graça, né? Queriam participar do apoio, do sustento. Olha, eu quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está dizendo que por trás da generosidade dos crentes da Macedônia está a generosidade de Deus. Ou seja, eu dou aquilo que eu tenho. O Senhor tem despejado graça sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo em graça o tempo todo. Ninguém aqui passou fome esse ano, aliás, nos últimos anos. Ninguém aqui tomou chuva, dormiu com colchão molhado nos últimos anos. Ninguém aqui passou nenhuma necessidade, nenhum apuro nos últimos anos, porque é a graça do Senhor sobre a sua vida. O Senhor, Ele é fiel à palavra dEle quando Ele diz que vai te abençoar. Ele é fiel à sua palavra quando Ele diz que nunca será abandonado um filho seu. A palavra de Deus diz que nunca viu um filho de Deus mendigar o pão. É isso. Nós somos abençoados por Deus dia após dia, noite após noite, o tempo todo. É graça sobre a sua vida, é graça sobre a sua casa, é graça sobre os seus. E o que nós temos feito com isso? Será que nós estamos entendendo a graça de Deus nas nossas vidas? Eu só dou aquilo que eu possuo. Então vamos analisar um pouquinho mais esta igreja que vivia em intensa alegria, mas também vivia em extrema pobreza e severa tribulação. Poxa vida, eu estou passando o maior veneno da minha vida, como eu posso estar alegre?
Meu filho está na UTI, meu pai está lá na UTI, meu pai está com problema no coração, o pai do outro, e como eu posso estar alegre? Eu estou passando por lutas, eu estou sem recursos, eu estou sem dinheiro, mas eu continuo sendo alegre, porque eles entendiam que a graça de Deus estava sobre eles, e isso é motivo de sobra para a alegria, ainda que nós não tenhamos vida, ainda que nós não tenhamos perna, ainda que nós não tenhamos os olhos, não tenhamos braços. Irmãos, a graça do Senhor nos basta, e isto é motivo de alegria, por isso que nós servimos a Deus com tudo o que temos, com tudo o que somos, por isso que nós ofertamos com prazer na casa do Senhor, por isso que nós auxiliamos os irmãos com prazer, com alegria na casa do Senhor. Nós queremos isso porque a graça está sobre as nossas vidas. Os meus pais, há muitos... Gente, eu tenho 47 anos. Então, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a entender as coisas, os meus pais, eu vejo os meus pais todo ano, eles vão lá para o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba ali, Eldorado Paulista, Registro. Ali há uns 40 anos atrás, a Igreja Batista Canaã, a Igreja Batista Jardim Ipanema, plantaram uma igreja lá no Vale do Ribeira, né? E eles iam, eu lembro que eu ia muito, a igreja fazia excursão todo final de semana para lá, para construírem o templo, né, para trabalhar na igreja, na evangelização. E eu lembro que desde pequenininho eu ia com meu pai, né, com a minha família, a família inteira ia para lá. E desde então, os meus pais, todos os meses, eles fazem as suas compras, né, no mercado e compram um pouquinho a mais. E vão guardando. E todo mês de setembro, eles iam, né, eles guardavam mantimentos, guardavam roupas, dinheiro, recursos, material de ensino, né, as revistinhas, Batista usa as revistinhas de escola dominical, né, então guardava as revistinhas vencidas, eu peguei muitas lá da sede para mandar para lá, bíblias de estudo, né, ia juntando tudo isso, e no mês de setembro, mandava tudo lá para o Vale do Ribeira, que aí ele ia junto, né, ele e minha mãe sempre, todo ano em setembro estão lá. Agora ficou mais fácil, porque o pessoal de lá tem um caminhãozinho, então todo mês eles passam lá em casa, porque até hoje, irmãos, 40 anos depois, meus pais estão enviando doações para lá, e a minha mãe diz o seguinte: Deus sempre tem nos abençoado, nós precisamos abençoar. Minha mãe já não tem mais saúde para estar na rua ali ensinando, professora de escola dominical, ela já não tem mais saúde, né? Perdeu uma vista, a outra é fraquinha, não tem mais saúde para estar lá fazendo as coisas, mas com o que ela tem, ela contribui da forma que dá. Meu pai vai lá também e faz a mesma coisa, e assim vai. Então eu vejo, agora já estão se preparando, amanhã meu pai tem uma consulta lá no Dante Pazzanese, que ele está com o coração fraco, né? Vai ter que pôr um marca-passo, mas já está todo mundo lá ansioso, se preparando para setembro, passar lá pelo menos um mês lá, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Nós podemos fazer, mesmo sem termos muito, nós podemos fazer a obra do Senhor. Nós vamos ver que é a graça do Senhor, é a graça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós precisamos, assim como aquele povo da Macedônia transbordou a graça do Senhor para fora, nós também precisamos transbordar a graça do Senhor aqui onde nós estamos. Versículos 3 e 4, né? Paulo dizendo, né? Eu quero te dar, falando para a igreja dos ricos, lá em Corinto, eu quero dar o testemunho aqui de vocês, para vocês, daquela igreja porque eu passei. Eles deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até acima disso, ou seja, eles fizeram mais do que podiam. Eles não deram somente ali os 10%, eles deram aquilo e mais ainda, porque eles queriam participar da bênção do Senhor. Olha só, eles pediram a Paulo com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Olha isso, eles insistindo, olha, eu quero ajudar mais. Vocês já viram aquele filme, A Lista de Schindler? O finalzinho do filme, depois que o senhor Schindler, ele salva um monte de judeu, um monte de gente, ele pega todos os recursos, a empresa, a fábrica, tudo que ele tinha, e ele vai vendendo e vai comprando judeu. Ele vai vendendo e vai comprando para tentar salvar alguém. Vocês já viram esse filme? O final do filme é uma cena assim, gente, épica.
Ele olha, acho que para o anel dele, para um anel assim, olha assim, para o relógio, né, Renato? Para o relógio, olha, com isso daqui, eu poderia ter ajudado mais 2 famílias. Com o meu carro, eu poderia ter ajudado mais 5 famílias. Com o meu chapéu, eu podia ter ajudado mais algumas famílias. É isso. Às vezes nós estamos preocupados em ter, em possuir e tal. Para que nós vamos fazer isso? Eu não estou aqui, gente. Eu não sou franciscano, não, fazendo apologética da miséria. Não, não é isso. Mas é que muitas vezes nós olhamos para ter as coisas para nós queremos possuir, ostentar, e não estamos olhando para o lado. Nós não estamos vendo as pessoas que estão necessitadas, as igrejas precisando, né? Então, assim, a gente precisa ter este foco maior, né? Porque nós queremos ter legal, fantástico, mas vamos adquirir para investirmos no que é vantajoso, e é investirmos na vida eterna, né? Quando nós investimos nas coisas do reino, quando nós investimos nas coisas do alto, nós estamos investindo no melhor lugar. É melhor que a bolsa, é melhor que qualquer fonte de rendimento aí. Não é porque somos pobres que não podemos ofertar, que não podemos ser generosos. Nós somos generosos porque recebemos generosidade da parte de Deus, graça da parte de Deus, é a graça dele sobre nós. Observe a facilidade que nós temos hoje, né, de nos acomodarmos na situação que estamos e não olhamos para a situação do próximo. Nós precisamos nos atentar mais para isso. Os macedônios, eles não possuíam o conforto nem a atração por satisfação pessoal. Eles viviam focados na vida eterna. Né? Então a gente precisa ver e olhar quais são os nossos verdadeiros valores. Né? Eu quero conquistar para quê? Eu quero ter mais recursos para a glória do Senhor. Eu quero ter mais carros? Quero. Por que não um ônibus, um micro-ônibus aí? Para que aí a gente pega algum irmão que está precisando de um emprego, e a gente entrega o ônibus na mão dele e fala assim, ó, você vai buscar o povo para vir para a igreja aqui, ó, de quarta-feira, de sábado, para o culto do rede, de domingo, e ainda você vai ser assalariado para isso. Olha aí, estamos trabalhando para o reino. Tudo que fazemos deve ser para o reino. Interessante que o versículo 5 fala que eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Por isso que eles estavam agindo desta forma, desprendido dos prazeres da carne, porque eles estavam com tudo que tinham, focados no Senhor. Segundo ponto, a contribuição cristã é um dom do Espírito Santo. Olha o versículo 7, né? Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nesta expressão de bondade. A igreja de Corinto é uma igreja famosa, por quê? Porque lá era uma igreja que Deus presenteou com muitos dons. Né? Paulo vai falar sobre os dons para a igreja de Corinto, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da palavra, o dom do amor, né? A interpretação, o dom de, né? enfim, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, né? E agora Paulo aqui, ele está estimulando aquela igreja a exercer também o dom de contribuir, a eles entenderem a graça de contribuir, porque isto também é um dom. Se nós olharmos lá o versículo 8 de Romanos 12, Paulo está dizendo, né? O que contribui, faça com generosidade. Ele está falando ali dos dons. Se nós pegarmos ali do versículo 4 em diante, ele está falando de diversos dons, né? Pois assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós somos, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente, membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é no ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso.
O que contribui, que faça com generosidade. E quem lidera com zelo, faça ainda melhor. E o que usa com misericórdia, que o faça com alegria. Os dons de Deus são concedidos generosamente a todos. Todos nós temos os dons de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós. Claro que alguns têm uma dose, vamos dizer assim, especial. Mas todos nós temos os dons nas nossas vidas. Quer ver um exemplo desse dom especial? Separei aqui alguns. Todos nós, cristãos, somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós temos que falar do Evangelho aonde nós estivermos. Mas tem alguns irmãos que têm o dom do evangelismo, o dom da evangelização. É uma coisa que assim é sobrenatural. O pastor Paulo ele conta uma história de um irmão que ele congregou, acho que lá na Assembleia de Deus, lá em São José dos Campos, há muitos anos atrás, e ele fala que o irmão, ele ficava na porta, né, o dom desse irmão era ficar lá na porta, e as pessoas iam passando, ele parava ali em 30 segundos, conversava com as pessoas, e colocava todo mundo para dentro da igreja. Era uma coisa assim, impressionante, né? Aí, com o passar do tempo, eu acho que o pastor dele resolveu dar uma promoção para ele, né? Falou assim, não, agora você vai sair da porta, você vai ser presbítero, você vai sentar comigo lá no púlpito. Né? O assembleano tem essa cara dos assembleanos, tem isso, né? De sentar lá no púlpito, o presbítero. E assim foi. E ele todo culto sentava lá no púlpito e ficava sentado lá, desesperado, vendo o povo passando lá na porta e ele não podia fazer nada, ele ali, não queria e tal. Aí um dia ele chegou para o pastor dele, pastor, deixa eu sentar lá, deixa eu ser presbítero lá na porta. Isso é dom, irmãos, isso é dom. Eu não consigo, Marcelo, eu não consigo. Isso é dom. Então, assim, a gente vê essas coisas, especificamente os dons. A Renata tem o dom da música aí, de cantar. Gente, se eu for cantar, vocês não têm noção, por isso que eu já canto em hospital, não vou terminar a piada, mas vocês já entenderam, certo? Então, assim, por isso que eu canto por lá. Renata canta aqui, bonitinho, tudo lindo, ó, maravilhoso. Lá no Hospital do Rio, eu gosto de cantar lá aqui, quando eles trocam de vidro, que aí eu vou testar, né, se o vidro é bom ou não. Quando eu começo a cantar, não rachou, é porque está tudo lindo, maravilhoso. E assim vai. Deus nos dá o dom. Todos aqui cantamos. Todos nós cantamos maravilhosamente bem, mas tem uns que cantam um pouquinho melhor, não é isso? Todos nós somos chamados a discipular. Todos nós somos chamados a cuidar de gente. Todos nós devemos cuidar uns dos outros. Mas tem alguns que são chamados, né, pastoralmente. Tem alguns que são chamados para serem pastores das ovelhas, né? Então, assim, mas todos nós devemos cuidar, discipular. Alguns cristãos são chamados a serem generosos. Aliás, todos os cristãos são chamados a serem generosos. Mas há aqueles que possuem maiores recursos e eu entendo que eles precisam entender que esse é um dom especial que Deus os dá para que eles possam também serem mais generosos, né? Observe que aqueles a quem Deus confia grandes recursos financeiros têm uma responsabilidade maior e especial de ser bom administrador destes recursos. Alguns anos atrás eu estava ouvindo uma palestra de alguns irmãos empresários e tal, mas todos eles missionários. Se não eram missionários, eles investiam grandes quantias em missões, né? Inclusive, se eu não me engano, quem deu a palestra foi o Dr. George Watts, um americano. E aí, eu lembro que eu via algumas conversas deles, eles falando assim, eu preciso investir direito, porque eu vou prestar conta desse dinheiro para Deus. Olha que coisa linda isso. Sei lá, o cara devia ter muito dinheiro, mas ele sabia que aquilo que ele tinha não era dele, era do Senhor. Ele estava apenas administrando. Então, a gente precisa pensar nisso também. Às vezes nós administramos, e eu concordo, temos que saber administrar, e administrar bem o que está nas nossas mãos. Mas nós precisamos lembrar que isso não é nosso, é do Senhor. Então, nós temos que fazer o nosso melhor, porque é para o Senhor. Amanhã ou depois vai ficar tudo aí. Eu estou lá fazendo capelania lá, num residencial de idosos, eu vejo filhos colocando os pais lá e esquecem lá, deixam lá e ficam aqui fora brigando por herança.
brigando para receber, para pegar o recurso, para ir gastar com nada, lá a parábola do filho pródigo, não é para gastar com besteira. Precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos dá, porque não é nosso, nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus tem colocado às nossas mãos, mas precisamos usar da forma correta, e a forma correta é abençoar, cuidar da nossa casa, cuidar das nossas coisas. Também não adianta você dar o dízimo aqui e ficar devendo suas contas lá, não. Agora, você pode dizimar, você pode ofertar e confiar no Senhor, que todas as suas contas, todas as suas coisas serão, as suas necessidades serão supridas, porque é a graça dele sobre as nossas vidas, não tenha dúvida disso. O Senhor superabunda a graça dele sobre as nossas vidas, não tenha dúvida disso. Terceiro ponto, a contribuição cristã, ela é inspirada na cruz de Cristo. A contribuição cristã é inspirada na cruz de Cristo. Versículos 8 e 9. Não digo isto como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua palavra. Paulo não estava ordenando aqui aos coríntios que contribuíssem generosamente. Não é assim que o apóstolo lida com eles. Até porque não existe uma ordem para que você contribua com generosidade. Se é ordem, é obrigação, não é generosidade. Generosidade é o que vem do nosso coração. É a liberalidade em poder dar assistência aos irmãos, à igreja, à família de fé. Então nós vamos ver que Paulo está falando de amor. O texto depois continua, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Nós fazemos tudo com alegria. Nós servimos ao Senhor com tudo que temos e que somos com alegria. Ninguém é obrigado a nada. O Senhor não está te obrigando a vir aqui todo domingo, toda quarta-feira, buscar a presença do Senhor. O Senhor não está te obrigando a ser um servo bom e fiel lá na sua casa, lá no seu trabalho. Não, você faz isso com amor, porque Ele te amou primeiro e você corresponde a esse amor. Você corresponde a esta graça com a sua gratidão, com a sua generosidade, com a sua adoração. Paulo está aqui colocando à prova, na verdade, a sinceridade do amor dos cristãos lá da igreja de Corinto. Note, vocês falam em línguas, vocês têm o dom da interpretação, vocês têm o dom do amor, vocês têm o dom disso, o dom daquilo, mas eu quero estimular vocês a exercerem também o dom da generosidade por amor. Não por obrigação, mas por amor. Paulo então está colocando esta sinceridade, porque se eu exerço os outros dons com sinceridade, espera aí, por que esse dom aqui eu também não posso, não é automático, não é com liberalidade. Então se eu tenho problemas com a minha em ser generoso, então os outros dons aqui também é algo que a gente pode suspeitar. Mas se é algo legítimo, nós vamos ver também o dom do amor, o dom da graça, a graça de contribuir, o dom da generosidade também sendo algo genuíno. Paulo aqui está comparando implicitamente os dons da igreja com e até mesmo com o corpo de Cristo, que sendo rico se fez pobre. Olha que interessante. As igrejas de Corinto, assim como nós, conheciam a graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos observar que a graça de Deus está agindo em vós, no versículo 1, e a graça de Cristo nos desafia a reagirmos da mesma maneira. A graça de Deus está agindo em nós, e a graça de Cristo nos desafia a reagirmos da mesma maneira. Ação e reação. Com generosidade nós recebemos, com generosidade nós ofertamos. De Deus nos entrega, e nós repassamos porque somos abençoados. O Senhor nos abençoa. O que nós temos dito aqui, o Senhor quer abençoar a sua igreja, e Ele tem abençoado a sua igreja. Mas como que Deus faz para abençoar a sua igreja? É abençoando você. Sexta-feira nós estávamos no culto de ação de graça, lá na casa do Henrique.
que ele estava agradecendo a Deus, porque há algum tempo atrás, sei lá, um ano e pouco atrás, nós estávamos orando aqui por portas de emprego, ele conseguiu um emprego. Em menos de um ano que ele está lá bem empregado, ele passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande, né? Ele achando que inclusive ia sair da empresa, ia ser desligado da empresa, ele foi promovido. E ele resolveu, não, preciso fazer um culto para agradecer a Deus por tudo isso. Então nós estivemos ali comemorando, celebrando, honrando este irmão que tem honrado a Deus também, né? Juliano, oramos tanto para ele conseguir também um emprego. Conseguiu um emprego, foi também promovido, mandou aí. É isso que Deus faz. Quando nós somos fiéis ao Senhor, é ação e reação. Somos abençoados e também abençoamos. Somos abençoados para abençoar. É a graça de Deus, é gratidão. Deus nos dá graça e nós somos gratos a Ele por isso. Outra observação. Vamos focar nas duas referências à pobreza e as duas à riqueza aqui no texto. Por causa da nossa pobreza, Cristo renunciou à riqueza, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Paulo aqui não está falando em riqueza ou bens materiais. A pobreza de Cristo é vista quando ele adquire a forma humana, e especialmente na cruz. Ao passo que a riqueza que ele nos dá é a salvação, com todas as bênçãos que a salvação inclui. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, que estava lá no seu alto sublime trono, ele abriu mão de tudo para assumir a forma humana como nós, e para morrer, olha só, ele abriu mão da sua riqueza para se fazer pobre, lá na cruz morrendo por mim e você, para que nós, os pobres que merecíamos a cruz, estivéssemos então as riquezas que eram do Senhor, na glória, a salvação eterna. Gente, não existe nada mais importante na nossa vida do que a salvação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, todos prostrados aos seus pés, te bajulando, te procurando por interesse, mas se você não tiver Cristo, você é o homem mais pobre deste mundo. Ou como diz o apóstolo Paulo, você é o mais miserável de todos. É melhor nós estarmos, às vezes até em severa ou extrema pobreza e severa tribulação, como os irmãos da igreja da Macedônia, mas focados totalmente no Senhor, do que terem tudo, sabendo que não têm nada. Eu quero ir para o céu, eu quero estar com Cristo na eternidade, eu quero passar a minha eternidade com Ele, e eu abro mão das coisas desse mundo. Eu peço a Deus, eu oro todo dia ao Senhor, para que Ele me sustente a mim e a minha família, que nós não passemos fome, mas que Ele nos dê somente o básico. Eu não quero muito não, o que sobrar, o que eu tiver a mais, a sobra não, né? A fala ficou errada aqui, mas o que eu tiver a mais, não tenha dúvida que eu incluirei na minha vida para servir o reino do Senhor. É para isso. Quando eu peço aqui, quando eu sonho que eu quero terreno, quando eu sonho que nós precisamos de ônibus, eu sonho que nós vamos fazer o nosso grande instituto aqui, é porque o Senhor me deu esse sonho. Eu não quero um terreno gigante para mim, não. O que eu vou fazer com isso? Eu quero um terreno gigante para que nós possamos implantar o nosso instituto e vidas, famílias inteiras sejam conhecedoras do Evangelho, sejam alcançados pela graça através de um dentista, através de um advogado, através de uma palestra, através de uma aula de português. Alcancem Cristo, conheçam Cristo e sejam salvos. É para isso que nós queremos o Instituto Reaja, e entendam isso, o Instituto Reaja já é uma realidade, irmãos. Você só não vai fazer parte disso se você não quiser, porque as coisas já estão acontecendo, e isso tudo é para a glória do Senhor, é a manifestação da graça do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a Igreja Cristã da Trindade em Osasco, sobre a Igreja Cristã da É a graça do Senhor sobre nós. Nós só precisamos nos dispor e olhar com os olhos da fé. Semana passada nós falamos aqui, na abertura do texto, eu li lá 1 Reis 18, quando
Elias fala para o seu servo olhar, que a chuva já estava vindo, e ele vai, ele não olha nada, e Elias diz a ele, continue, vá lá olhar, e na 7ª vez ele olha uma pequena nuvem bem distante ali chegando, e ele olha, eu vejo uma pequena nuvem, mas daqui a pouco caiu, foi um temporal, foi uma tempestade sobre Israel, e isso está acontecendo na nossa igreja, vai acontecer na sua vida. Talvez nós estamos olhando lá na frente algo impossível de acontecer, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, apenas creia, esse é o nosso Deus, Precisamos olhar para a cruz de Cristo, precisamos olhar para o Senhor, e aí nós vamos perceber que a nossa riqueza neste mundo é pobre. Esse é o resumo de tudo que nós temos nesse mundo, é pobreza. Precisamos olhar para o Senhor. E aqui eu concluo, meus irmãos, 4, 20 e 35. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, dar é mais bem-aventurado do que receber. Se é melhor dar do que receber, então aquele que recebe é inferior? Não. Aquele que recebe, ele também é inspirado a dar, porque ele entende que é a graça do Senhor sobre a vida dele, e aí ele vai ajudar o outro, ele vai ajudar a sua igreja, ele vai ajudar ao próximo, porque Deus está abençoando ele. Este é o ciclo. Eu abençoo, porque eu sou abençoado. E quando eu abençoo a Renato, quando eu abençoo o Tiago, não sou eu quem estou abençoando, mas é o abençoador que está te abençoando. E aí você vai sentir a graça do Senhor sobre a sua vida, e aí você vai entender, poxa, esse é o meu papel, eu também vou ajudar outro, eu vou ajudar a igreja está precisando disso, vamos lá, vamos fazer. A igreja está precisando de pessoas para ajudar na mudança, vamos ajudar. A igreja está precisando comprar equipamento, vamos comprar. A igreja está precisando de músicos, eu tenho dom, eu tenho talento, eu vou lá ajudar. É isto, é tudo por Ele, e tudo para Ele. Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é a razão, Ele é tudo, Deus é tudo em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou abençoado por Deus, e por isso eu sou impulsionado a também abençoar. Pense nisso, igreja, pense nisso. O Senhor tem nos abençoado. E eu sei que aqui, todos nós somos abençoados por Deus em Cristo Jesus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.